óbvio que eu quero agradecer ao nosso presidente Gasparim pelo convite, não só pela oportunidade de estar aqui falando com os senhores, mas pela oportunidade de voltar à minha terra. O senhor não sabe como a gente sente falta de casa quando a gente está muito tempo fora, né? Hoje a minha vida se divide entre Brasília e São Paulo, mas eu espero, presidente, voltar mais ao Rio Grande. O pessoal está reclamando do tempo, eu estava com uma saudade da chuva que os senhores não imaginam. E, presidente, sim, as nossas tradições importam e fazem diferença. Somos o que somos, né? E temos que ter orgulho do que somos e do que construímos, senhores. E os senhores construíram uma região maravilhosa. E eu, como bom gaúcho, que estou há muito tempo fora de casa, eu cito os senhores e essa região como exemplo de sucesso, de persistência por resultado, de coisas bonitas, né? E me permitem dividir o orgulho de ser gaúcho com os senhores. Não tive a sorte de ter filho aqui. Uma menina nasceu em Brasília, um menino em São Paulo. A polícia não me deixou voltar para cá, mas eles são criados como gaúchos. E gremistas, é claro, né? Não poderíamos deixar de ser bons gremistas. Aliás, dá para comentar agora que o final de semana foi bom. Dependendo dos resultados, eu não entraria no mérito desse assunto de jeito nenhum, né? A juventude está me cooptando aqui. E a nossa amiga Cristiane, em Relações Públicas, de aniversário hoje. Então eu quero lhe dar os parabéns e dizer que ela foi muito importante para conseguir me colocar aqui na hora certa, no momento certo, e me tirar daqui na hora certa, no momento certo. Parabéns, feliz aniversário e parabéns pela competência. Senhores, me pediram para falar de corrupção. E agora? Por onde eu começo? Como a gente pode entrar num assunto desse porte, numa crise desse porte, e os senhores ainda conseguirem almoçar com tranquilidade e saborear esse belo almoço? Então vamos começar por uma coisa muito simples. A corrupção não é um privilégio do Brasil. A corrupção existe no mundo inteiro. Eu tive a oportunidade, no tempo que eu estive na Polícia Federal, de fazer contato com vários países. Não, a corrupção não é um privilégio nosso. É óbvio, senhores, que o que nós vimos foi um exagero nisso. Um ponto da corrupção comprometeu o universo político e econômico do país. E aí, senhores, nós temos sim um problema. Quando a gente vê que não é um privilégio só do país, também comentava há alguns instantes, que a corrupção não é um privilégio do poder público, em que pese o nome jurídico no privado não ser corrupção, pela questão do tipo penal, tu vê dentro das empresas atos que se assemelham à corrupção. E aí nós temos algumas preocupações. Se não é um privilégio do público, se também tem no privado, aonde está o problema? Aonde se foca esse problema? E aí nós podemos ver no início do ano de 2017 cenas que nos preocuparam muito. Eu ainda estava na ativa, diretor-geral da Polícia Federal, preocupado com grandes operações, apostando que o que nós fazíamos representava muito os interesses das pessoas, do público, da lei, e a gente vê, em 2017, uma greve da PM no Espírito Santo. A polícia militar saiu da rua e as pessoas começaram a roubar pão na padaria e refrigerador na loja. E não eram criminosos, entre aspas, assaltantes. Era um cidadão supostamente de bem, porque ele teve uma oportunidade, ele levou um refrigerador para casa. Eu até desisti de botar uma apresentação com as imagens, que parece a Cristiane insistir muito, porque senão os senhores não almoçariam. É um casal que entrou na loja e saiu caindo no refrigerador. Eu vou dar boa notícia, eles devolveram. A má notícia é que eles devolveram porque foram filmados. Não foi arrependimento. Eu fui filmado, eu saí na TV, eu vou devolver o refrigerador. Isso nos preocupa, senhores.
essa questão cultural de não tem polícia, eu posso tudo, ela é preocupante. Mas voltando ao tema, eu relatava há pouco que a questão da corrupção, além de não ser um problema nacional, também não é um problema desse momento brasileiro. Ele é antigo. Em 2010, senhores, a Fiesp divulgou um estudo onde a corrupção estava consumindo 69,1 bilhões por ano. Em poucos itens, eles chegaram num cálculo de 69,1 bilhões. Segundo a Fiesp, em 2010, esse valor conseguiria complementar 16,4 milhões de alunos no que se refere à educação. E mais de 307 mil leitos no que se refere à saúde. No mesmo ano, e eu estou comparando 2010, senhores, porque as grandes operações de combate à corrupção começam em 2011, 12, 13 em diante. Tá? Elas vão ter efeitos externos em 2013 e 2014, mas as investigações e o foco começam nesse período. No mesmo ano, em 2010, eu não disparei o cronômetro. Está controlando? Deixa eu botar aqui, porque senão eu vou falar de corrupção, vou passar o dia aqui com os senhores, nós vamos tomar café da tarde, o presidente vai providenciar um café colonial e a gente fica. Em 2010, a CGU identificou, ela fiscalizou 120 municípios. Desses 120 municípios, ela achou problema em licitação em 110 municípios. E quando eu falo problema, não é vício formal, era corrupção mesmo. De 120, 110 tinham problemas. É óbvio, senhores, que isso vai impactar em todas as relações do país, as relações sociais, relações econômicas, em todos os momentos do país. Também é óbvio, senhores, que não adianta perceber a corrupção como o desvio só do dinheiro público, ela vai mais longe, ela vai influenciar em tudo, né? Nós fazendo uma análise bem superficial, a gente pode dizer que a corrupção vai impactar no investimento produtivo. Ela vai reduzir esse investimento porque a corrupção vira para o empresário uma sobretaxa. Ele já sabe que ele vai ter um risco de corrupção, ele já sabe que ele vai ter problemas em contratos, isso já vira uma sobretaxa, um aumento de custo para toda a economia. Ou seja, a nossa corrupção tem um custo na nossa economia. Ela gera a ineficiência do Estado. Discutimos, né, reitor, há pouco, ela gera burocracia, tudo fica mais difícil, porque para resolver o problema, eu gero a dificuldade para ter a solução. Então, ela gera custo, ela gera um problema de burocracia seríssimo, e uma coisa que aí, durante as investigações, a gente percebeu, ela distorce preços. Como as operações são públicas, algumas eu posso falar, as operações de empreiteiras nos deram, pela primeira vez na história da Polícia Federal, naquele período, a possibilidade de saber o custo real de uma estrada, o custo real de um navio petroleiro, porque até então, tu não sabia qual era esse custo. Tu tinha uma distorção de preço, com a corrupção embutida de tal maneira que tu não conseguia saber a planilha verdadeira do custo, do gasto, do valor, de nada. Com essas grandes operações, eu diria, hoje, os órgãos de fiscalização sabem o custo de uma hidrelétrica, o custo de uma grande estrada, e a gente pode saber o custo embutido de corrupção que a gente não sabia. E eu quero dizer para os senhores, é um custo muito, muito alto. E é um custo que nós, todos nós, pagamos, senhores. É óbvio que esse custo, ele se traduz, eu também, volto a dizer, optei por não botar imagens de hospitais. Imagens, e eu tenho uma imagem terrível do Instituto Médico Legal do Rio Grande do Norte, que não tinha dinheiro para refrigerar os corpos. Em contrapartida, logo depois vem uma imagem de uma pilha de dinheiro inimaginável, que estava na casa de alguém e não estava sendo investido em escolas. Bom, imagem de escola eu acho que todos nós já vimos na televisão, né?
qual é a realidade das escolas. E eu não sei o que o país pretende sem boas escolas, aonde nós pretendemos chegar. A grande verdade é que o custo da corrupção vai impactar nas ações de Estado, vai impactar na vida privada dos senhores, nas suas empresas, e vai impactar no que é pior, saúde e educação. Eu vou deixar, se o doutor Paulo Rosa me permite, o custo para a segurança para depois, né? Porque vai parecer advogar em causa própria. Então, vamos falar de saúde e educação, que vai, senhores, eu digo, se melhorar a saúde e a educação, com certeza a segurança pública vai ter um impacto direto. Mas isso pode ser objeto de outra com certeza, palestra. Outra coisa que eu tenho visto e que eu acho muito importante esclarecer para os senhores é que o combate à corrupção não começou na Lava Jato. Não foi um ponto fora da curva nem o começo do combate à corrupção. O combate à corrupção, ou melhor, o enfrentamento à corrupção pelos órgãos, principalmente pela Polícia Federal, ele começa muito tempo antes, senhores. A polícia é preparada, é dado treinamento, policiais são preparados para entender a vida empresarial, o mercado financeiro, mercado de ações, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, licitações. Isso não acontece por acaso. Isso são quase 2 anos de preparo e de foco para que o policial, para que a polícia tivesse, naquele momento histórico, a capacidade de operar esse tipo de ação. Se em 2010 a Fiesp e a CGU diziam que os desvios eram bilionários, se os analistas diziam que a corrupção tinha um impacto na vida dos senhores no que se refere à burocracia, exigência dos órgãos públicos, se refere a custo empresarial, custo negócio, que se refere a um custo no geral para a sociedade, a polícia tinha que seguir esse caminho. Ela tinha que se preparar para aquilo que estava impactando direto. E assim foi feito. Isso para dizer para os senhores, a Lava Jato não é um acaso, ela é uma consequência e ela não acaba com a Lava Jato. O combate à corrupção segue em vários outros nomes e várias outras frentes. Também, para nossa alegria, no mesmo período a CGU se aparelha melhor, a própria AGU, a Receita Federal, Ministério Público e o COAF. O COAF começa a produzir relatórios das movimentações anômalas no sistema bancário e financeiro do país, o que traz à polícia muitas informações. E por que eu digo isso? Por que eu foquei COAF? Para que a gente entenda onde começaram as grandes operações, que todo mundo tem uma curiosidade. Elas não começaram na Petrobras, elas não começaram nas empreiteiras. Elas começaram nos supostos doleiros. Por que doleiros? Porque o doleiro de hoje não é aquele doleiro de vender dólar no paralelo como ontem. Ele é uma empresa que lava dinheiro. Ele cria contratos, ele movimenta dinheiro, ele compensa dinheiro. Bom, se a polícia está disposta a combater a corrupção, ela tem que entender a corrupção. E é muito simples. Ninguém faz corrupção que não seja para ganhar dinheiro. Então, nós precisamos atacar o dinheiro. Aqui não tem novidade. A novidade boa é que sem dinheiro você não corrompe mais servidores públicos e você perde a sua capacidade operacional de infiltração no Estado. E isso é importante. Foram definidos na época 4 doleiros pela sua movimentação e tamanho e pela sua proximidade. E aí volto a dizer, nenhuma novidade. Porque eu posso falar de público, já saiu na mídia, porque o doleiro de nome Youssef já havia sido preso na operação do Banestado das contas CC5, não era um personagem novo, não havia novidade aqui, havia necessidade de investigação, e aí nós tivemos, como os senhores bem sabem, o desencadear de 4 grandes operações. E aí, se o nosso presidente da Câmara de Vereadores me permite, nada disso foi possível se nós não tivéssemos recebido algumas leis que nos permitissem isso. Isso para dizer, e nós comentávamos, quando a gente aqui ataca o meio político, nós cometemos um erro. Grande parte da solução está ali.
Nós temos é que prestigiar o meio político para que ele faça boas leis, como fez. Em 89, a Lei 7.960, da prisão temporária. Em 90, a 8.072, dos crimes hediondos. Em 95, a 9.034, que fala em crime organizado, que fala em ação controlada, infiltração e interceptação ambiental, traduzindo escuta ambiental mesmo. Tá? Depois, em 98, a 9.613, que fala em lavagem de dinheiro. Em 99, a 9.807, que fala em proteção a testemunhas. Em 2013, a 12.846, que é a Lei Anticorrupção, que começa a falar da questão do compliance. E a 12.850, que é a lei que fala das organizações criminosas, que trouxe a colaboração premiada. Então, senhores, em que pese toda essa situação que nós encontramos, sim, nós recebemos os órgãos de investigação e persecução penal, nós recebemos do Congresso um universo de leis que nos possibilitou esse avanço. E nós aproveitamos, senhores. Nós fizemos a nossa parte. Nós começamos a nos preparar para grandes investigações. Nesse mesmo universo, dentro da organização, nós tínhamos uma mudança de cultura no sentido de... E aí eu vou... Se o presidente me permite, eu não vou dizer quando eu entrei na polícia, porque daí eu vou começar a entregar minha idade. Né? Quando eu entrei na polícia, senhores, nós tínhamos uma coisa chamada dado negado. Nós não tínhamos a informação. Nós procurávamos a informação desesperadamente. Quando eu saí da polícia, nós temos tanta informação que o nosso problema é achar o que a gente quer nesse universo tão grande. É tão ruim quanto não ter a informação, é ter uma biblioteca de livros não cadastrados do tamanho dessa sala e querer achar um livro. Reitor, seus livros são cadastrados na universidade, né? Não acha. Você quer achar aqui dentro, você tem a informação, você tem o dado e você não acha. E o universo da polícia esse é hoje, com a diferença que foram desenvolvidos sistemas e programas que acham o dado. Então a informação está. E por que eu digo com muita tranquilidade que as operações continuam? Porque esses dados são cruzados diariamente dentro da Polícia Federal. Quando eu me aposentei eram e ainda são. E cada cruzamento gera uma nova informação e possivelmente uma nova operação. É muita informação, senhores. Isso gera alguns números absurdos, e eu falava da angústia há pouco. Não é possível que uma polícia com as características da Polícia Federal faça quase 1000 operações por ano. Isso não é prova de competência da polícia, é prova que tem muito crime. É prova de que as pessoas não pararam, isso também é uma surpresa maravilhosa. Em 4 anos de Lava Jato, as pessoas continuam operando com doleiros. Vejam a última operação do Rio de Janeiro, que pegou vários doleiros operando da mesma maneira que operavam os 4 doleiros presos na Lava Jato. O que alguns viam como elogio, a polícia faz cada vez mais operações, eu quero dizer para os senhores que nós temos que ver como preocupação. É muita informação e é muita operação. Para os senhores entenderem, como a gente disse que a Lava Jato não foi o começo, ela foi consequência, eu tentava esclarecer, e a mídia nunca me permitiu esclarecer, né? A operação que os senhores veem, originalmente não é a Lava Jato. O Youssef foi preso na Operação Bidone. Foram 4 operações no mesmo dia. Bidone, Casablanca, Doce Vida e Lava Jato. Né? E Marcos, que trabalha com isso, como tu convence a imprensa que o nome é outro se eles gostaram tanto de Lava Jato? A imprensa elegeu Lava Jato, segue Lava Jato. Eram 4 operações, 4 doleiros. A primeira fase era a prisão dos doleiros e a segunda fase era a análise dos seus clientes. Explicava também que algumas fases foram antecipadas porque as pessoas começaram a destruir as provas. E aí eu quero dizer uma coisa para os senhores que me impressiona. Você faz uma operação num doleiro. Você faz a apreensão
de diversos documentos e computadores. E o personagem que operava com aquele doleiro se surpreende que a polícia vai visitá-lo 6 meses depois. Não é possível, presidente. Não é possível que, se você operava com aquele doleiro naquele período, você não se prepare para a polícia ou tente evitar isso com ações claras, é claro, dentro do direito, dentro das normas, que são ações possíveis. As pessoas se surpreendem. Eu não consigo entender isso acontecer no país. E continua acontecendo. Mais doleiros foram presos no Rio de Janeiro, foram presos em São Paulo, e as pessoas continuam se surpreendendo, né? Mesmo porque, como eu disse, o doleiro ele já tem uma característica de uma empresa de lavagem de dinheiro. E é óbvio que essa empresa tem contrato, tem offshore, tem empresa de consultoria, empresa de eventos, né? Etc, etc, etc. Né? Bom, senhores, eu falei muito agora do que se falava da percepção do público, no poder público, como as coisas funcionavam. E aí nós chegamos numa encruzilhada. Bom, se os nossos órgãos de fiscalização, investigação e controle estão funcionando, se as operações continuam, não param, se os doleiros do país continuam sendo presos com muitos clientes e muitos documentos, como que nós vamos resolver isso? 1.000 operações, 3.500 prisões, e as pessoas continuam. Nós tivemos a lei anticorrupção, que traz algumas sugestões para que a iniciativa privada faça a sua opção. Né? Por quê, senhores? Por uma coisa muito simples. Vamos ver se eu consigo explicar. Não se resolve a questão da corrupção e a questão da economia do país numa delegacia de polícia. Não vai resolver. Não é essa a solução. Agora, a polícia tem uma obrigação, sim. Trazer à luz o que estava na escuridão. Mostrar, aqui tem corrupção, aqui tem fraude, aqui esse dinheiro desviado causa tal consequência, aqui o teu valor de negócio ficou mais caro porque tem risco, aqui tu não vai conseguir empréstimo do banco a bom preço porque tu é uma empresa exposta. Isso a polícia consegue fazer. Agora a solução não é na delegacia de polícia. Né, doutor Paulo? Não tem essa solução na delegacia de polícia. A solução, e aí eu me aposento no final de 2017, fico 6 meses de quarentena pensando o que fazer, né? A vontade que eu tinha era descansar, e aí eu vou fazer uma confissão, a mulher disse que em casa eu não ficava, naquele ritmo eu tinha que trabalhar, e fui procurar um caminho para trabalhar. Com uma certeza, eu não volto para o órgão público, não. Foram muitos anos e é muito difícil. Fui procurar no mercado o que eu poderia fazer. E aí eu vou dizer para os senhores que eu descobri uma coisa muito ruim. As ofertas de emprego eram ótimas. Algumas não pediam nem para eu trabalhar. Era para eu ficar sentado no escritório de advocacia que trabalha com direito penal, mesmo que eu não assinasse nenhuma petição. O valor era maravilhoso. Né? Mas aí tem algo errado, senhores. Por que alguém te paga milhões para que você fique sentado numa sala? A sala boa, perto da família, em Brasília. E aí é que eu digo, essa análise não tem que ser feita por mim, tem que ser feita pelos senhores que são empresários. Por que esse valor é tão bom se meu produto nesse momento não vale isso tudo? Por que eu estou pagando isso? E a opção foi outra. A opção foi ir para São Paulo, num escritório que trabalha com direito econômico, societário e empresarial, longe da área criminal. Porque lá eu sou remunerado pelo meu trabalho. Estou procurando alguns trabalhos, Marcos, aqui no Rio Grande do Sul para ver mais a família, porque estou com saudade de casa, né? Procurei o amigo Lerias para fazer algumas parcerias em compliance. Por quê, senhores? Porque alguém vai lhe pagar 10 milhões para ficar sentado numa sala, sem fazer nada. Está errado.
E não precisa ter sido diretor-geral da Polícia Federal para saber que está errado. Todos nós sabemos o que está errado e o que está certo. E aí a gente faz uma escolha. A minha escolha foi trabalhar mais alguns anos e trabalhar numa área boa com dignidade. Devo ganhar algum dinheiro? Devo, sem pressa. É isso que eu estou dizendo. A solução não está na polícia, a solução está no meio político. É ele que vai dar equilíbrio para esse país. É ele que vai dar a solução, é ele que vai fazer as negociações. E no meio empresarial, que uma hora vai dizer, e aí a minha opinião, volto a dizer, a minha opinião, vai dizer basta. Basta. Eu não posso ter uma empresa de 50 anos que um belo dia a polícia entra nela e a minha imagem, que era maravilhosa, se destrói. A minha empresa que valia 1 bilhão está valendo 400 milhões hoje. Eu vou levar quanto tempo para recuperar? E mais sério, como comentava também há pouco, a empresa fez uma fraude de 40 milhões e o patrimônio dela era de 1 bilhão. Quando a polícia entrou, ela perdeu 60% do patrimônio. Valia a pena? Foi bom negócio? Agora, também não podemos ser ingênuos, né? Muitas vezes a empresa pode ser envolvida sem ter um conhecimento da sua administração, do seu conselho, do seu presidente. E aí eu sugiro para os senhores, montem uma estrutura de inteligência, de risco, de análise. Eles falam muito em compliance. Acho interessante, virei um estudioso da situação. As linhas de suporte de compliance são maravilhosas, só que o que nós observamos no mercado é o seguinte: as grandes empresas preocupadas com isso montaram um compliance, uma estrutura, um processo tão burocrático, tão complexo, que no final do dia a empresa não ganha dinheiro. Bom, eu sou empresário, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ter uma estrutura que me proteja, mas eu preciso ganhar dinheiro. E outra coisa, em que pese a nossa cultura, ganhar dinheiro não é pecado. Economia forte não é pecado, senhores. Muito antes, pelo contrário. Gera riqueza, gera salário, gera emprego. Nós temos que também parar com o Brasil disso. Que político é ruim e ganhar dinheiro é pecado. Não é, e na perspectiva dos órgãos de repressão e fiscalização também não é. O que nós temos que perceber é o seguinte: sim, os empresários têm que se preparar para um novo momento, que é um momento de órgãos de fiscalização e repressão mais preparados. É um momento onde o país enfrenta isso, mas o momento da solução eu vejo está no empresário e no político. E por que eu digo isso? Porque a gente percebeu no momento das operações que aqueles 10 milhões que foram oferecidos para o funcionário público para o benefício, chegou na mão dele 5 milhões. Alguém no atravessário ficou com 5 milhões. Então esse é um jogo bruto. Algumas vezes o gestor da empresa não sabia a negociação que seu chefe de vendas estava fazendo. E, senhores, isso é sério, nós temos que ter cuidado. Voltando ao assunto do compliance, uma das coisas que me surpreenderam nos códigos de conduta das empresas dizia assim: você não pode pagar almoço para um servidor que você vai vender um produto. Eu estou mostrando aqui agora e não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nisso. O problema é no almoço você oferecer alguma coisa ou trocar aquele almoço por alguma coisa. Então, quando se fala nesses códigos de conduta e procedimentos internos das empresas, nós temos que ter uma coisa muito presente. Eles são importantes para proteger a empresa, eles não podem parar a empresa. Você apresentar seu produto, você fazer evento, não é pecado. Pecado é você trocar isso por benefício ou pagar por benefícios. Então, o que nós vemos hoje no Brasil, e é uma coisa interessante, todo mundo fala em compliance, fala em melhorar os processos, procedimentos, mas em vez de fazer um controle, nós estamos travando as empresas. Várias empresas trazem exemplos de que você não pode dar um brinde por mais R$100. Por quê? Cadê o nosso homem da vinícola aqui, que tem a família em Uruguaiana? Se o vinho dele é mais R$100, ele não vai dar um vinho dele para aquele servidor, por quê? Desde que ele não troque isso por nada. Agora, tudo isso é possível fazer se a gente fizer com muita tranquilidade, com muita seriedade e uma coisa, com
muita transparência. O que nós estamos vendo, e depois desse estudo, o básico de um evento desses de compliance, né? E eu prefiro usar a expressão programa de integridade, não é o que não fazer, é como fazer. Ter um código de conduta é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque você vai dar o tom da sua empresa para os seus funcionários, para os seus colaboradores. 2, você vai ter que treinar seus servidores para aprender a fazerem isso. Seus colaboradores têm que saber como se comportarem para não colocar a sua empresa em risco. Com certeza. 3, a sua empresa faz gestão de risco? Estão cortando meu tempo. Obrigado. Sua empresa faz gestão de risco? Você sabe os riscos que você tem? Você sabe com quais empresas você se relaciona? Você sabe se aquela empresa que você relaciona está exposta? Se você não sabe, você tem risco. Você tem que saber, escolher e se preparar para esse risco. E aí a escolha muito nossa. Você quer ganhar muito dinheiro rápido e ter risco, ou você quer ganhar dinheiro aos poucos e fazer uma empresa sólida com cuidado? Eu vejo que nossos empresários são extremamente competentes para sobreviver a essa situação. E eu entendo que eles serão competentes para conseguirem seguir no mercado nessa área de mais risco. E eu trouxe um texto que saiu da jornalista Miriam Leitão, onde ela citava o Fábio Januário, que é o novo presidente de engenharia e construção da Odebrecht. Então, na entrevista, ele cita, eu queria ler para os senhores, porque eu acho que é bem a medida exata do que a gente está vendo hoje. Diz ele, abre aspas, estou convicto de que os participantes que não se adequarem não sobreviverão. O mercado das construtoras no Brasil mudou. Diz ele, converso com vários financiadores de obras, bancos, agências, multilaterais e outros provedores de capital. O recado é claro. Eles não vão investir em construtora que não esteja em conformidade. O financiador também entendeu esse risco e não o aceita mais. O que eu tenho visto em São Paulo é as empresas preocupadas não com a sua relação só com o poder público, e essa é uma preocupação séria, né? Porque a burocracia nos induz muitas vezes ao pecado também, mas na relação com o privado, e não se associar com empresas de risco. Por quê? Porque ele tem uma empresa para defender, porque o dinheiro no mercado está escasso. Para tomar esse dinheiro, o banco quer garantias e quer momentos para que não corra mais nenhum risco. Eu fiz uma série de anotações, senhores, para não esquecer, e confesso que eu acho que eu já passei por todas. Eu queria, presidente, agradecer a atenção, espero não ter sido muito incisivo, mas é que o tema me deixa mais ansioso para falar e contar de experiências, e me parece que agora tem uma parte de perguntas, é isso? Então, obrigado pela atenção, espero que tenham tido bom almoço, e confesso que eu não coloquei as fotos aqui para preservar o apetite dos senhores.